Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do tema da família para responder essa pergunta. A família, como vai? E o nosso objetivo aqui é responder essa pergunta de uma forma profunda e não de uma maneira banal. Nós queremos, por meio deste programa, desse podcast, avaliar, comentar, aprofundar, orar sobre os temas ligados à vida de família. E você sabe que esse programa que vai ao ar pela Rádio Alvorada todos os sábados às 9 horas da manhã, ele fica também disponível nas plataformas digitais onde a Rádio Alvorada está presente. Então você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pelo Spotify, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal da Rádio Alvorada, porque por meio destes gestos simples, dessas atitudes bastante simples, você está ajudando a transformar a Rádio Alvorada num alcance maior na sua obra de evangelização. E você assim se torna também um evangelizador. Olha que coisa bonita! Além de receber o conteúdo, ao compartilhar, você também evangeliza. E é este o objetivo da nossa missão por meio da Rádio Alvorada, a Rádio da Família, a Catedral do Ar e agora também multiplataforma para poder alcançar cada vez mais maior número de pessoas para levar a boa nova do Evangelho. E neste programa, neste podcast de hoje, nós queremos tratar do tema da Sagrada Família. Nós estamos às vésperas da festa da Sagrada Família, da solenidade da Sagrada Família, e queremos então fazer uma reflexão a respeito de como a Sagrada Família aparece no magistério da Igreja, o que nos é ensinado a respeito da Sagrada Família e também da vida de família inspirada em Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. E o primeiro ponto importante que nós temos que destacar aqui é um lindo texto do Papa Paulo VI. No começo de janeiro de 1964, ele faz então um lindo discurso a respeito de Nazaré e o significado da vida da família de Nazaré. E ele chamou essa locução que ele fez, pronunciada em Nazaré, no dia 5 de janeiro de 1964. Olha que coisa, eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1964, estou compartilhando aqui com você algo que eu espero que minha mãe tenha ouvido, e eu estava na barriga dela ouvindo também essa alocução do Papa Paulo VI, São Paulo VI, a respeito da família de Nazaré, na visita que ele fez à cidade de Nazaré. E ali então, o Papa São Paulo VI, ele fala de 3 lições que nós podemos tirar da vida da família de Nazaré. Eu vou me fixar aqui no texto para que não fique aqui com comentários que possam desviar do conteúdo que o próprio Papa Paulo VI quis colocar quando esteve em Nazaré e ali então, inspirado, colocou estas lindas palavras. A primeira lição que nós temos da família de Nazaré é a lição do silêncio. Que renasça em nós a estima pelo silêncio, essa admirável e indispensável condição do Espírito. Em nós, assediados por tantos clamores, ruídos e gritos em nossa vida moderna barulhenta e hipersensibilizada. O silêncio de Nazaré ensina-nos o relacionamento, ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. O silêncio de Nazaré nos ensina a necessidade e o valor das preparações, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que só Deus vê no segredo. Que linda palavra! Primeira lição para nós
trazermos para dentro da nossa casa, inspirado na família de Nazaré, é a lição do silêncio. Sermos capazes de fazer silêncio para ouvir, para escutar os que convivem conosco, mas escutar também a voz de Deus e todas aquelas situações que só no silêncio nós somos capazes de escutar. Nosso querido São Paulo VI fala de uma outra lição, uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine, diz o Papa, o que é família. A sua comunhão de amor, a sua beleza simples, o seu caráter sagrado e inviolável. Aprendemos de Nazaré o quanto a formação que recebemos é doce e insubstituível. Aprendamos qual é a função primária da família no plano social. Uma escola de convivência. É na família que aprendemos a conviver com as pessoas. E finalmente, querido irmão, querida irmã, São Paulo VI diz que Nazaré também nos dá uma lição de trabalho. Ó Nazaré, diz Papa São Paulo VI, ó Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei redentora do trabalho humano. Aqui queremos restabelecer a consciência da nobreza do trabalho. Aqui lembrar que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que a sua liberdade e a sua nobreza resultam mais do seu valor, mais que do seu valor econômico, dos valores que constituem o seu fim. Por isso, querido irmão, querida irmã, desta mensagem do Papa São Paulo VI, 3 lições para a nossa vida. Nazaré, lugar do silêncio. Nazaré, lugar onde se aprende a ser família. Nazaré, lugar onde se aprende o valor do trabalho. Estamos de volta com o nosso programa, nosso podcast A Família Como Vai, neste dia em que estamos invocando a Sagrada Família de Nazaré, para que possamos tê-la como inspiração, como fonte de bênçãos para a nossa vida de família. No primeiro bloco, trouxemos aquela alocução feita em Nazaré, em 1964, por São Paulo VI. Agora, nós queremos trazer também algumas reflexões do nosso querido Papa Francisco, que deixou um lindo texto, Amoris Laetitia, a respeito da vida de família. E além da Amoris Laetitia, que é uma fonte de inspiração, é um documento que ainda é como uma mina de onde se pode tirar muitos e muitos e muitos tesouros ainda, apesar de já estar sendo tão conhecida e divulgada. Mas além disso, o Papa Francisco também faz algumas considerações muito bonitas e muito concretas a respeito da vida de família. Ele lembra, numa das suas entrevistas, numa das suas tantas mensagens, foi um Papa que soube utilizar muito as redes sociais, e numa destas mensagens ele falava a respeito da família. Nenhuma família é perfeita. Olha que linda esta afirmação do nosso Papa Francisco. Às vezes nós ficamos com uma idealização e ficamos decepcionados conosco, com a nossa família, porque ficamos imaginando uma família onde tudo funcione de uma forma perfeita, e não é assim. Então, ouçamos esta palavra do Papa Francisco que nos inspira. Ele começa dizendo assim: não existe família perfeita. Nós não temos pais perfeitos, nós não somos perfeitos, nós não nos casamos com uma pessoa perfeita e não temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros,
decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. Veja que bonito. Saímos do perfeito para o saudável. Ao invés de buscarmos a perfeição ou ficarmos decepcionados por não alcançá-las, buscarmos aquilo que é saudável, aquilo que faz bem. E aí, o Papa Francisco nos dá a receita da família e do casamento saudável. Estão fundamentados no perdão. O perdão é que faz com que estas imperfeições sejam transformadas em algo que vai favorecendo a vida de família. O perdão, diz o Papa, é vital para a nossa saúde emocional e para a nossa sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão faz a limpeza da nossa alma, a faxina da nossa mente e a alforria, a libertação do nosso coração. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, não consegue alcançar a paz na alma e também não consegue estar em comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e que nos mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É uma autofagia, ou seja, uma autodestruição. Quem não perdoa, adoece. Olha que frase forte, querido irmão, querida irmã. Quem não perdoa, adoece. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco do perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. O perdão cura onde a mágoa causou doença. Ah, querido irmão, querida irmã, como é lindo nós chegarmos ao final deste ano com estas reflexões a respeito da nossa vida de família, é o nosso bem mais precioso, e podermos olhar para a nossa família a partir do espelho que temos diante de nós com a família de Nazaré. Papa São Paulo VI nos apresenta que Nazaré é o lugar onde nós aprendemos o silêncio, onde nós aprendemos como viver em família e onde nós aprendemos o valor do trabalho. Papa Francisco nos acrescenta o valor do perdão, sem o qual não há vida de família saudável, sem a qual adoecemos sob todos os aspectos. Que nós acolhamos estas palavras destes líderes da nossa igreja, destes que falam sob inspiração do Espírito Santo, desses sucessores de Pedro, que foi um homem casado, que constituiu sua família, que teve a sua casa visitada por nosso Senhor Jesus Cristo, que curou a sua sogra, que a devolveu ao convívio da sua família, que os nossos papas, no seu magistério, continuem nos ensinando o valor da família, como o Papa Leão, que recentemente retomou o ensino de São Paulo VI para se referir ao valor da Sagrada Família de Nazaré para a nossa vida de fé em família. Família que reza unida sempre estará. E nós damos continuidade a esse programa A Família Como Vai, esse podcast que você é convidado a compartilhar, que você é convidado também a curtir, que você é convidado a divulgar no grupo da família, mandar para aquela pessoa que você quer que ouça isso, porque
Fazendo isso, você está evangelizando. É as maravilhas do mundo da tecnologia, né? Até então nós éramos apenas consumidores da evangelização, recebíamos a palavra e hoje a tecnologia permite que nós nos transformemos também em evangelizadores, compartilhando conteúdos que são conteúdos de evangelização. É isso que a Rádio Alvorada faz hoje. Ela que leva esta mensagem por meio das famosas ondas do rádio pela FM 106.3, mas que você pode ter perto de você pelo aplicativo. Você pode ter também junto com você acessando a internet www.radioalvoradalondrina.com.br e agora também pelo YouTube, pelo Spotify, e assim a mensagem do Evangelho vai cada dia mais se espalhando. E nós estamos hoje falando da Sagrada Família de Nazaré como modelo, como inspiração para as nossas famílias. Eu falava no bloco passado desse presente, deste tesouro, desta mina com muitos tesouros, que é Amoris Laetitia. Uma carta escrita com muito carinho pelo Papa Francisco após o grande sínodo das famílias. A igreja do mundo inteiro fez uma linda reflexão, todas as partes do mundo, sobre as mais diversas realidades de família. E ao final, Papa Francisco recolheu tudo isso e escreveu Amoris Laetitia. E no capítulo 3º da Amoris Laetitia, capítulo 3º da Amoris Laetitia, quem sabe você encontra um tempo para ler esse capítulo 3º. Ali, o Papa Francisco fala da vocação da família. E é isso que nós queremos abordar e aprofundar agora. Querido irmão, querida irmã, nós usamos uma palavra, uma expressão do grego chamada querigma. Querigma é o anúncio primeiro, é a verdade não resumida, mas a verdade sintetizada em poucas palavras e que traz todo o conteúdo da nossa fé. E o querigma se resume na expressão Deus é amor. Deus é amor. Esta é a verdade suprema da nossa fé. Já foi dito que Santo Agostinho dizia isso, que se perdêssemos tudo que está escrito na Bíblia e sobrasse apenas a frase Deus é amor, nada precisaria ser reescrito, porque esta frase sintetiza toda a verdade trazida pela revelação da nossa fé. E se Deus é amor, é preciso que nós completemos, como diz o Papa Francisco, entendendo que esse Deus que é amor, ele é também família. Sim, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, uma relação de amor, a família por excelência, um Deus que é uno e trino, um Deus relacional, como a família é uma, apesar de formada por vários membros. E nesta relação desta trindade de amor, o que nós percebemos é que toda relação baseada no amor, ela nunca é um fim em si mesmo. Da mesma forma que a trindade não se fecha em si, a família também não pode se fechar em si, porque senão ela morre. Na relação de amor da Trindade, acontece um transbordamento de amor. E desse transbordamento de amor vem toda a criação. Vem toda essa beleza que nos cerca, que nasce do coração da Trindade. E no meio desta criação, a obra-prima desta Trindade, que é o ser humano. Homem e mulher os criou. E os criou para uma relação de amor. É assim que nós temos as páginas iniciais da Sagrada Escritura, a relação de amor de Deus com a criação, de Deus com o ser humano e do ser humano entre si, relatado naquela relação entre Adão e Eva. Esta relação é corrompida pelo pecado.
a liberdade que Deus oferece ao ser humano, porque ela é uma condição necessária para o amor. Sem liberdade não há amor. O amor não escraviza, o amor é livre. Se Deus ama, se Deus cria para o amor, a liberdade é uma consequência natural. E o uso da liberdade é imprevisível. E por isso o homem e a mulher acabam pecando. E esse amor de Deus que não tem fim faz com que ele continue procurando este seu ser criado no amor para que venha ao encontro do seu amor, para que se nutra do seu amor. E toda a história do Antigo Testamento é uma história de amor. De um Deus que busca o seu povo, de um Deus que salva o seu povo, de um Deus que recria na história de Noé, de um Deus que liberta trazendo do Egito, de um Deus que liberta trazendo do exílio, de um Deus que se declara, que se derrama de amor por esse povo. Mas quando não há mais o que dizer para demonstrar esse amor, então esse Deus visita o seu povo. E ao visitar o seu povo, ele se torna um de nós. E Jesus se transforma na revelação do amor divino. Ele é a encarnação do amor. E este amor trazido por Jesus, que é este amor da família trinitária que se revela a nós, é o que nós vamos querer aprofundar no nosso próximo podcast. Aguarde, porque esse tema é muito lindo e mostra que família é muito mais do que um contrato, muito mais do que vontade humana. Ela está no coração de Deus. A família como vai?